Bom dia, internacionalistas. Aula número 3, de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Hoje nós trataremos a respeito das visões interpretativas da Guerra Fria, visão tradicionalista, visão revisionista e visão pós-revisionista. É interessante, então, que essas três visões interpretativas da Guerra Fria vão imputar a responsabilidade ou aos Estados Unidos, ou à União Soviética, ou ao sistema internacional. Em síntese, é basicamente isso que nós discutiremos na aula de hoje, além de um segundo tópico, que é relativo às questões das fases do conflito, relativo às fases do conflito, às fases da Guerra Fria. Basicamente isso que nós discutiremos hoje. Na semana passada, pessoal, nós falamos a respeito dos dados da Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe uma série de dados a respeito da Segunda Guerra Mundial em números. Eu acho importante destacar dois elementos, dos diversos elementos que eu trouxe na semana passada, os diversos números, os diversos dados que eu disse na semana passada, tratar sobre dois em especial. Relativo à União Soviética. De fato, foi a nação mais afetada, foi o país mais afetado, ou o grupo de países mais afetado da Segunda Guerra Mundial, né? Podemos destacar esse elemento. Por quê? Teve de 26 a 27 milhões de mortos, 25 milhões de desabrigados, praticamente o parque industrial devastado e também a questão das terras, também completamente devastadas, completamente destruídas. Então, vejam que o cenário da União Soviética era extremamente caótico, completamente parque industrial, terras devastadas, número de perdas humanas e número de perdas materiais extremamente elevado. Diferentemente dos Estados Unidos, como eu destaquei para vocês, que o número de perdas humanas relativamente aos países envolvidos, os 26 países envolvidos, foi um número assim, considerável, muito pequeno, né? E em relação também à questão das perdas materiais, não foi um dado tão significativo. Mas praticamente dobrou o parque industrial norte-americano. Luiz Felipe? Luiz Felipe? Bom, dobrou o parque industrial. Então, vejam que nesse comparativo, temos um país com o parque industrial completamente destruído, o outro dobrado. Você tem perdas humanas, perdas materiais extremamente significativas relativas à União Soviética, em relação aos Estados Unidos, em comparação com a União Soviética, muito superior em termos em poucas perdas humanas, poucas perdas materiais, parque industrial completamente dobrado. Então, vantagens comparativas que a gente pode perceber que mostram uma disparidade. É uma disparidade entre Estados Unidos, entre a União Soviética, entre essas duas superpotências. Ficou claro, pessoal? Tudo bem, pessoal, em relação a essa questão? Essa comparação que eu gostaria de iniciar com vocês? Me fiz claro, pessoal? Tranquilo? Pessoal, vocês estão por aí? Maravilha. Então vamos lá, então, a partir de agora, a apresentação do PRES e ver as três visões interpretativas: tradicionalista, revisionista e pós-revisionista. Vamos lá, então. Esse é um dos principais autores, né, da visão pós-revisionista, mas deixemos ele para comentar a respeito dele no final. Então, temos a tela anterior. Vamos, então, começar com a visão tradicionalista. Pessoal, visão tradicionalista imputa responsabilidade à União Soviética. De acordo com a visão tradicionalista de alguns autores, a União Soviética foi responsável pelo início da Guerra Fria. Por quê? O que dizem esses autores? Que a política externa norte-americana, ao final da Segunda Guerra Mundial, era extremamente defensiva. Qual era o desejo de Roosevelt e Truman? Desmobilizar as tropas norte-americanas e retornar os jovens norte-americanos para os Estados Unidos. Vou repetir e reiterar. De acordo com os autores da visão tradicionalista, a União Soviética foi responsável pelo início da Guerra Fria. O que dizem eles em relação aos Estados Unidos? Que a política externa norte-americana é extremamente defensiva, que tanto o desejo de Roosevelt e Truman era a desmobilização das tropas norte-americanas, e o segundo aspecto, que eles queriam o retorno dos jovens norte-americanos para os Estados Unidos. Era basicamente essa visão dos tradicionalistas em relação aos Estados Unidos. Então é bom mentalizar que, tanto relativo aos Estados Unidos, de ser uma política externa defensiva, a desmobilização da tropa e o desejo, a ânsia dos jovens norte-americanos retornarem aos Estados Unidos o mais rápido, mais breve possível.
Qual que era a visão dos autores tradicionalistas em relação à União Soviética? A União Soviética, principalmente destacando em relação ao Stalin, era uma política extremamente externa, bastante agressiva e bastante expansionista. Qual era a concepção dos tradicionalistas em relação à União Soviética, então? Além de ser uma política externa agressiva, expansionista, o Stalin queria que as perdas humanas, as perdas materiais da União Soviética fossem pagas em moeda territorial. Era basicamente essa leitura que os autores tradicionalistas fazem em relação ao papel da União Soviética e principalmente o papel do Stalin nesse processo histórico. O que é importante chamar a atenção? Os autores tradicionalistas vão pontuar uma série de elementos para comprovar essa hipótese, que a política externa soviética era agressiva e expansionista, e principalmente Stalin queria que as perdas humanas, as perdas materiais da União Soviética da Segunda Guerra Mundial fossem pagas em moeda territorial. É um outro elemento que é muito importante, né? A União Soviética deixou o Exército Vermelho praticamente na Europa Oriental. Esse é um primeiro dado muito importante e que é destacável na visão dos tradicionalistas, né? Então, se por um lado os Estados Unidos, né, queriam a desmobilização das tropas e o retorno dos jovens norte-americanos, né, para os Estados Unidos, o Exército Vermelho praticamente estava na Europa Oriental. Estava na Europa Oriental. Até tem uma frase muito interessante, um diálogo famoso do Stalin com um diplomata norte-americano. O diplomata norte-americano parabeniza o Exército Vermelho pelas vitórias contra o exército nazista alemão e diz: vocês chegaram a Berlim, parabéns. E aí o Stalin vira para esse embaixador norte-americano e diz o seguinte: olha, nós gostaríamos de chegar a Paris, porque o czar Alexandre I chegou a Paris, era esse o meu desejo. Então, os autores tradicionalistas também utilizam, não só da questão de ser uma política externa agressiva, política externa expansionista, de ter o Exército Vermelho na Europa Oriental ali completamente mobilizado, mas algumas frases, alguns diálogos do Stalin, né, com seus interlocutores, tanto ingleses quanto também norte-americanos. Tudo bem, pessoal? Outros elementos que comprovariam a hipótese da União Soviética ter dado início, ter dado a origem à Guerra Fria, né? O Stalin não cumpriu os acordos de Teherã e Alta. Então havia uma série de acordos firmados, tanto em Teherã e Alta, e o Stalin não cumpriu esses acordos. Isso, então, comprovaria cada vez mais essa política externa agressiva e expansionista por parte da União Soviética. A União Soviética não retirou as tropas do norte do Irã. Isso também seria mais um dado, mais um elemento para comprovar a hipótese de que a União Soviética começou a Guerra Fria, de acordo, evidentemente, com a visão tradicionalista, né? Em 1948, a União Soviética depõe, ou eles depuseram, né, o governo na Tchecoslováquia. Então, olha, pessoal, além de manter o Exército Vermelho mobilizado na Europa Oriental, eles interferem direto e indiretamente nos países da Europa Oriental, do leste europeu ou da Europa Central. Isso, então, também seria um outro dado que comprovaria a hipótese, né, de que a União Soviética foi responsável, né, pelo início da Guerra Fria. Em 1948, 1949, também um dado objetivo bastante pertinente e que comprovaria a hipótese da União Soviética ter iniciado a Guerra Fria é que a União Soviética bloqueou Berlim, né? Foi o primeiro bloqueio de Berlim, em 1948-49. Esse seria também um outro dado, um outro elemento muito importante para comprovar a hipótese da visão tradicionalista de que a União Soviética começou a Guerra Fria. Então, todos esses elementos somados, pessoal, que dariam, então, um reforço à visão tradicionalista, né, de que a União Soviética iniciou a Guerra Fria. Eu sei que alguns alunos estão entrando agora, então nós estamos falando aqui sobre as visões interpretativas da Guerra Fria. Quem começou a Guerra Fria? Né? A visão tradicionalista imputa a responsabilidade à União Soviética, a visão revisionista aos Estados Unidos e a visão pós-revisionista ao sistema internacional. O vácuo de poder deixado, né, pelas potências tradicionais, potências europeias, vão ser preenchido por essas duas superpotências, né? Mas estamos agora falando da visão tradicionalista. Visão tradicionalista imputa a responsabilidade à União Soviética. Como que é praticamente, vou aqui reprisar então, reiterar, tá, pessoal, para vocês, para quem está anotando, para quem está memorizando esses dados, escrever um pouquinho mais a respeito disso. Vamos lá, então. Primeiro elemento, os Estados Unidos
queriam desmobilizar as tropas, era desejo tanto do Roosevelt e do Truman, desmobilizar as tropas na Europa, e principalmente queria o retorno, havia uma ânsia pelo retorno dos jovens norte-americanos aos Estados Unidos. Então, era uma política externa extremamente defensiva, na visão dos tradicionalistas. Diferentemente da União Soviética, que era uma política externa extremamente agressiva e expansionista. Como disse agora há pouco, reiterando, a União Soviética queria que as perdas humanas, as perdas materiais, né, da Segunda Guerra Mundial fossem pagas em moeda territorial. E aí, os autores tradicionalistas começam a expor uma série de dados, né? O Exército Vermelho permanece na Europa Oriental, o Stalin descumpre os acordos de Teherã e Alta, mantém ali o exército no norte do Irã, né? Praticamente interfere no processo político da Tchecoslováquia, né? Algumas frases, alguns diálogos, algumas posturas do Stalin também mostram essa postura em relação agressiva, expansionista da União Soviética, e que dariam, então, comprovariam essa hipótese de que a União Soviética iniciou a Guerra Fria. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Conseguiram entender? Conseguiram compreender a visão dos tradicionalistas? O que vocês acharam antes de darmos segmento, né? E agora para a visão revisionista? Algum comentário, alguma observação? Entenderam? Não compreenderam? Gostariam que eu explicasse de novo? Tudo bem? Maravilha, Marcelo, obrigado. Vamos lá, então, essa questão relativa, então, à visão tradicionalista que imputa a responsabilidade à União Soviética. Vamos, então, agora à visão revisionista. Visão revisionista, como acabei de dizer agora há pouco, imputa a responsabilidade, responsabiliza os Estados Unidos pelo início da Guerra Fria. Né? É interessante a visão revisionista. Visão revisionista, pessoal, começa esses autores a surgirem nos anos 60, nos anos 70. Se vocês me perguntarem, e os autores da visão tradicionalista, 50 e 60? Já então os revisionistas, década de 60 e 70. Né? Então eles vêm em seguida a essa visão tradicionalista. Eles vão tentar rebater a visão dos autores tradicionalistas. Então eles começam a surgir nos anos 60 e nos anos 70. Né? Como acabei de dizer, eles consideram que os Estados Unidos são responsáveis pelo início da Guerra Fria. Né? Qual é o principal elemento para dizer que os Estados Unidos são os responsáveis? O expansionismo americano. Em síntese, a gente poderia dizer que a visão revisionista ela está ligada ao expansionismo americano. Né, ao expansionismo americano. E aí eles apontam alguns elementos que reforçariam essa hipótese. Primeiro, os Estados Unidos tinham vantagens, tanto em termos de questões humanas quanto questões materiais. Eles estavam muito mais fortalecidos ao final da Segunda Guerra Mundial e a União Soviética muito mais enfraquecida, muito mais enfraquecida que os Estados Unidos. Então, aquele comparativo que eu iniciei a nossa aula de hoje, fazendo em relação às perdas humanas e perdas materiais, faria um sentido na visão revisionista. Então, por exemplo, ele chama a atenção das bombas atômicas, que os Estados Unidos eram detentores de bombas atômicas, diferentemente da União Soviética, que não tinham, não é verdade? Ele faz comparativo da produção industrial, que a produção industrial americana era muito superior à produção industrial soviética, já que o seu parque industrial, o parque industrial soviético, estava completamente destruído, completamente devastado. E os autores revisionistas pegam uma frase do Stalin, ele conversa com o embaixador americano Averell Harriman, em outubro de 1945, e diz o Stalin que a preocupação na hora da União Soviética é a reconstrução, é com as questões internas. São com as questões internas a reconstrução da União Soviética. Era essa a preocupação, isso dito pelo Stalin em outubro de 1945, para esse embaixador americano, era essa o foco, a preocupação, o enfoque da União Soviética, segundo Stalin, segundo esse relato de Stalin, de acordo com, então, com a visão da visão revisionista, que comprovaria, que reforçaria o argumento de que os Estados Unidos são os responsáveis pelo início da Guerra Fria. E é interessante, pessoal, que aí vem alguns elementos que são também importantes aqui de serem ressaltados. Diz que o Stalin tinha um comportamento muito mais moderado ao final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Diz os autores revisionistas que quando acontece a Revolução de Mao Tse-tung na China, dos comunistas
na China, o Stalin tentou impedir que o Mao Tse-tung tomasse o poder. Isso de acordo com os autores revisionistas. Então, o Stalin teve um papel muito moderado e, principalmente, ele não foi a favor, de acordo com esses autores, da tomada de poder pelo Mao Tse-tung na China. Né? E também ele tentou, na Guerra Civil Grega, refrear os comunistas gregos, que então seriam duas posturas assim extremamente moderadas por parte de Stalin, que comprovariam que a preocupação no governo de Stalin era com a reconstrução da União Soviética. Tudo bem, pessoal? Então, de acordo com a visão revisionista, os Estados Unidos seriam os principais responsáveis, ou o responsável pelo início da Guerra Fria, e estariam então ligados ao expansionismo americano, e principalmente a esse papel moderado de Stalin, essa preocupação de Stalin, esse enfoque de Stalin na reconstrução da própria União Soviética. Outros dados que são importantes para reforçar a hipótese de que os Estados Unidos seriam os principais responsáveis pelo início da Guerra Fria, a questão da disparidade em termos de força. Né? Os Estados Unidos são detentores de bombas atômicas, os Estados Unidos dobraram o parque industrial, e a União Soviética praticamente tem o parque industrial e também as terras completamente devastadas, completamente destruídas, além das inúmeras perdas humanas. Então, mostrariam um fortalecimento dos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial, diferentemente da União Soviética, que saiu extremamente enfraquecida. Né? Então, essas seriam algumas perspectivas da visão revisionista. Só que a visão revisionista é muito interessante, ela é muito assim, sagaz, porque ela divide em dois níveis. Né? Ela divide em dois níveis, vai ter então a visão revisionista de primeiro nível e a visão revisionista de segundo nível. Tem essa explicação mais geral que eu acabei de fazer para vocês. Vou começar, a partir de agora, de falar da visão revisionista de primeiro nível. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Estou indo muito rápido na explicação? Maravilha, Marcelo. Obrigado. Vamos lá, então, a visão revisionista de primeiro nível, pessoal. Interessante, pessoal, que a visão revisionista de primeiro nível enfatiza a importância do indivíduo, né? Vai enfatizar a importância do indivíduo. O que quer dizer isso? Que com a morte do Roosevelt em abril de 1945, foi um acontecimento decisivo em relação à União Soviética, que então a mudança de gestão de Roosevelt para Truman foi uma mudança que praticamente vai mudar a forma de relação entre Estados Unidos e União Soviética. Porque na gestão Roosevelt era uma forma de relação muito cordial, muito apaziguadora. Roosevelt encarava Stalin como um companheiro de guerra, um irmão de guerra, um aliado de guerra. Truman já vai ter um tratamento de desconfiança, um tratamento menos apaziguador, um tratamento menos cordial em relação à União Soviética. Podemos dizer que a gestão Truman começa uma posição anticomunista em relação à União Soviética, diferentemente do Roosevelt, que nutria um respeito, nutria uma consideração em relação a Stalin por ter sido um aliado de guerra na Segunda Guerra Mundial. Né? E até na semana que vem, quando formos falar sobre a Conferência de Teherã, 1943, a Conferência de Alta, 1945, e a Conferência de Potsdam, 1945, vocês vão ver, eu vou tratar um pouquinho dessa questão das relações entre o Big Three, né? Entre Roosevelt, Churchill e Stalin. Eu gostaria de fazer algumas análises a respeito dessas relações individuais entre esses três grandes líderes em relação a essas três grandes conferências, né, a Teherã e Alta e depois Potsdam, que depois mudam um pouco os personagens, né, em Potsdam já vai ter a participação do Truman no lugar do Roosevelt, que falece em abril de 1945. Aqui, antes de continuar a questão relativa à revisionista de primeiro nível, eu gostaria de chamar a atenção em relação a algum aspecto quanto a Roosevelt e Truman. O Roosevelt, ele era praticamente um produto do establishment norte-americano, né? Ele foi preparado desde os seus anos iniciais, a sua educação, para ser presidente dos Estados Unidos, de uma família rica, de uma família tradicional dos Estados Unidos. Ele teve uma formação muito ampla, né? Então ele praticamente ele foi forjado para ser presidente dos Estados Unidos. Ele era um presidente que, durante a Segunda Guerra Mundial, praticamente exerceu uma diplomacia presidencialista, né? Então,
muitos dos assuntos que foram tratados em relação, tanto à Inglaterra, a Grã-Bretanha, em relação à União Soviética, nas discussões entre o Big Three, praticamente o seu vice-presidente, o Truman, não participou desse processo. Então, o Truman estava muito à parte do que foi discutido entre o Big Three, e isso mostra, revela, né, como que o Roosevelt tinha essa diplomacia presidencialista, né, tanto no tratamento em relação à União Soviética, quanto também no tratamento em relação à Grã-Bretanha, relativo ao Churchill. O Truman estava muito à parte desses assuntos. E também o Truman, como vice-presidente, desconhecia o projeto Manhattan, desconhecia a existência das bombas nucleares. Ele só teve conhecimento em relação à existência do projeto Manhattan e à existência das bombas nucleares quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Então, uma série de assuntos ligados à política externa, o Truman desconhecia. Tanto que uma frase que foi dita quando o Truman tomou posse, se tornou presidente dos Estados Unidos, que é Harry Truman. Os contemporâneos da época diziam que é Harry Truman, porque o Truman não tinha ensino superior, ele era um produto da máquina de Kansas, até o próprio Stalin dizia que ele parecia um caixeiro viajante, né, diferente da visão do Stalin em relação ao Roosevelt, que era um gentleman, né, ele conhecia como um cavaleiro, o Roosevelt, e o Stalin praticamente desprezou, né, o Truman, dizendo que parecia mais um caixeiro viajante, né. O Truman desconhecia muito dos assuntos relativos à política externa norte-americana, desconhecia muito dos assuntos que o Roosevelt tinha discutido com o Big Three, né, entre os outros dois seus pares, e nesse assunto ele estava muito despreparado, né, para herdar, né, os Estados Unidos nesse contexto que iniciaria a Guerra Fria. Muitos autores dizem que, então, coube uma responsabilidade muito grande ao Truman, né, um homem assim que não era tão bem preparado como o Roosevelt para lidar, né, com os assuntos externos, de política externa principalmente, né. Então eu queria chamar a atenção de vocês em relação a esse aspecto do ponto de vista individual, quando há essa mudança da gestão Roosevelt para a gestão Truman. E aqui eu faço uma provocação. Será que se o Roosevelt tivesse sobrevivido ao ano de 1945, ano de 46, 47, a Guerra Fria ainda ocorreria? E se ocorresse, ia ocorrer provavelmente, então, após a morte de Roosevelt, né? Então é interessante que, às vezes, quando a gente coloca nesse campo hipotético do ser, como que talvez, se Roosevelt tivesse sobrevivido, né, não tivesse morrido em abril de 1945, talvez o início da Guerra Fria poderia ter sido mais tardio, né, e até a forma como foi o início da Guerra Fria poderia ter sido completamente diferente, né. Mas isso é um aspecto que eu queria levantar para vocês, uma provocação para fazer para vocês refletirem, né, e até para a gente, talvez na semana que vem, a gente conversar um pouquinho, debater mais um pouquinho sobre em relação a isso. Tudo bem? Vamos voltar então ao revisionismo de primeiro nível. Como tinha dito para vocês, eles enfatizam a questão do indivíduo e que a morte de Roosevelt em abril de 1945 foi um acontecimento decisivo em relação à União Soviética, né? Pois a política então externa do presidente Harry Truman foi muito mais dura do que, como eu acabei de chamar a atenção de vocês, em relação ao Roosevelt, né? Por exemplo, aí vem alguns dados, sempre é interessante isso de acordo com as visões dos autores, né? Tanto a tradicionalista e a revisionista agora de primeiro nível, eles vão trazendo alguns elementos para reforçar a hipótese. Por exemplo, os Estados Unidos cortaram o programa de auxílio no período da guerra, né, maio de 1945, que era baseado na lei dos empréstimos e arrendamentos. E aí eles dizem um dado objetivo, que alguns navios norte-americanos que se dirigiam ao porto soviético precisaram dar meia volta no oceano. Então, praticamente uma lei de empréstimos e arrendamentos, de ajuda, né, à União Soviética, e os Estados Unidos voltaram atrás em relação a isso. E aí já praticamente demarca, mostra como houve uma ruptura, né, uma gradual ruptura em relação a essa relação entre Estados Unidos e União Soviética, principalmente a partir da gestão Truman. Diz que na Conferência de Potsdam, né, que já é a primeira conferência que participa o Truman, né, em julho de 1945, o Truman tenta intimidar o Stalin dizendo: nós temos a bomba atômica.
É interessante que, então, Stalin chamava o Truman de caixeiro viajante, dizendo que o cara não entendia nada de política externa, de que era um caipira norte-americano, vai surpreender o próprio Stalin quando ele diz, tentando intimidá-lo, nós temos a bomba atômica. Né? Não podemos esquecer que Roosevelt e Truman são do Partido Democrata. Né? Então, também o Partido Democrata começa a mudar a sua posição, que normalmente é vista como liberal, e liberal nos Estados Unidos é de esquerda, né? E começou então a inclinar, a polarizar não, a ir mais para o centro, né? Então da esquerda para o centro, né? E isso então foi um aspecto que é bom chamar a atenção de vocês, né? Que então dentro do próprio Partido Democrata, o partido do presidente Harry Truman, ele começou então a sair da esquerda para o centro. E às vezes tendo até posições mais à direita. Né? Outro dado muito importante para chamar a atenção de vocês, pessoal. Em 1948, o Truman ele vai exonerar o Henry Wallace. O Henry Wallace era o secretário de Agricultura, que insistia nas melhores relações com os soviéticos. Então ele demite uma pessoa que era de extrema confiança do Roosevelt, e ele começa a criar o seu próprio pessoal. Né? Ele começa a criar o seu próprio pessoal, o R. Truman, o presidente Truman, em relação a essa questão. Né? Então ele demite o secretário de Agricultura, o Henry Wallace, e insistia nas melhores relações com os soviéticos. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele demite uma pessoa que era de extrema confiança do ex-presidente Roosevelt, ele coloca o James Forrestal, novo secretário de Defesa, que era um ferrenho anticomunista. Né? Então, o antiferrenho comunista ele coloca como o secretário de Defesa. Então, para finalizar a visão revisionista de primeiro nível, é essa questão. A mudança da gestão Roosevelt para a gestão Truman tornou-se, então, mais dura a forma de relação entre norte-americanos e soviéticos. E esses dados, esses pontos que acabei de destacar para vocês, reforçam essa questão relativa a esse endurecimento, né, essa quase inflexibilidade dos norte-americanos em relação aos soviéticos. A demissão do Henry Wallace, a nomeação do James Forrestal como secretário de Defesa, né, e a questão da Conferência de Potsdam, o próprio Truman dizer para o Stalin que nós temos a bomba atômica. Até é curioso que nesse diálogo dizem os relatos que o Stalin disse, que bom para vocês, que bom que vocês têm a arma atômica. Depois que encerra ali as reuniões, ele vai exigir, né, dos seus cientistas que criem também uma bomba atômica, né, que logo a União Soviética teria que ter uma bomba atômica como os norte-americanos, né, uma existência na criação também de uma bomba atômica, né, para não ficarem atrás nesses termos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tem alguma pergunta, pessoal? Em relação à visão revisionista de primeiro nível, ficou claro, pessoal? O aspecto, então, está ligado ao individual, a mudança de gestão da gestão Roosevelt para a gestão Truman, e a esse endurecimento em relação à União Soviética. Alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Então vamos agora. Perfeito, então, Guilherme. Obrigado. Vamos, então, a revisionistas do segundo nível, pessoal. Revisionistas do segundo nível não estão preocupados, o enfoque não é relativo à questão das pessoas, não é relativo à questão dos indivíduos, né? Mas está ligado, pessoal, os revisionistas de segundo nível, ao capitalismo norte-americano, né? A natureza do capitalismo norte-americano. Como bem vocês sabem, né, o capitalismo norte-americano é um capitalismo extremamente expansionista. Então, vou colocar aqui o nome dos autores que embasam essa perspectiva, os principais autores dos revisionistas do segundo nível, que é o Gabriel e a Joyce Coker. E Williams. Só um minuto. Williams. Então, Gabriel Joyce Coker e Williams, né, que a economia norte-americana requeria o expansionismo. E que, na verdade, os Estados Unidos não queriam planejavam tornar o mundo mais seguro, não para a democracia, mas para o capitalismo.
Então, não era questão de tornar o mundo mais seguro para as democracias, que os outros países deveriam se tornar democráticos. Não, para se tornar mais seguro para o capitalismo norte-americano. Né, para que as empresas norte-americanas continuassem ganhando, continuassem prosperando, era essa a perspectiva, então, dos revisionistas de segundo nível. Então, a preocupação, o enfoque não é relativo aos indivíduos, mas com a natureza do capitalismo norte-americano. Um capitalismo que tem como marca, como traço característica, o expansionismo. Então, nessa perspectiva, nessa linha de raciocínio, meus caros internacionalistas, a hegemonia econômica norte-americana não toleraria que nenhum outro país, né, tentasse organizar uma área econômica autônoma. Então, isso nunca seria admitido nessa perspectiva econômica de um exercício de uma hegemonia americana econômica. Né? Não seria tolerado que uma área econômica concentrada tivesse um outro modo de produção. Não poderia conviver outro modo de produção com o modo de produção capitalista. O capitalismo tinha que expandir, né, para diversas regiões do globo, para diversas partes do globo. Então, era essa perspectiva, então, dos revisionistas de segundo nível. Né? E a preocupação também desses autores da visão revisionista de segundo nível, que os líderes americanos eles temiam uma repetição dos anos 30, ou melhor, da crise de 1929, né? Porque sem um comércio exterior, né, e os americanos continuarem produzindo, exportando, né, poderia acontecer uma nova grande crise no capitalismo, uma grande depressão. Né? Então é por isso, pessoal, que é muito interessante, nessa perspectiva da visão revisionista de segundo nível, que o Plano Marshall é uma formulação sistemática, é um exemplo prático dessa questão da visão revisionista de segundo nível. Né? Porque o Plano Marshall de ajuda à Europa foi simplesmente um meio de expandir a economia norte-americana. Né? Vamos ajudar os europeus? Vamos, mas de que forma? Vamos fazer altos investimentos e reconstruir esses países europeus. Mas nessa visão, então, revisionista de segundo nível, além do nato de bondade, né, havia essa necessidade também de expansão do capitalismo norte-americano, né, de expansão do capitalismo norte-americano. Era então, esse exemplo prático que reforçaria essa visão revisionista de segundo nível. Né? É por isso que, então, os soviéticos vão rejeitar que os países da Europa Oriental, né, sejam agraciados, sejam contemplados com o Plano Marshall. Né? Então, era essa perspectiva, então, da visão revisionista de segundo nível. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, primeira visão revisionista de primeiro nível, ligada à questão dos indivíduos. A mudança da gestão Roosevelt para a gestão Truman. Ela se torna, então, a forma de relação, a relação entre os Estados Unidos e a União Soviética se torna muito mais dura, né, menos cordial, menos apaziguadora, mais conflitiva, né, principalmente nessa mudança da gestão da revisionista de primeiro nível. Visão revisionista de segundo nível, está ligado ao capitalismo norte-americano. O capitalismo norte-americano tem por característica de ser expansionista, que não admitiria, não toleraria que existisse uma área autônoma com outro modo de produção, ou outro sistema econômico, se vocês preferirem utilizar esse termo, e, na verdade, um exemplo prático da visão revisionista de segundo nível é o Plano Marshall. O Plano Marshall que vai reconstruir a Europa, né, e que vai, de fato, expandir o capitalismo norte-americano para a Europa Ocidental. Ok, pessoal? Então, chegamos agora à terceira visão, que é a visão dos pós-revisionistas. Pois bem, se os autores da visão revisionista surgiram nos anos 60, 70, os autores da visão pós-revisionista vão surgir nos anos 70 para os anos 80. Né? Então, os pós-revisionistas são mais, vamos dizer, entre aspas, né, são mais recentes, né, em tentar rebater tanto a leitura dos tradicionalistas quanto a leitura dos revisionistas. O que dizem os pós-revisionistas? E aí, o grande exemplo, um grande autor, o grande expoente intelectual da visão pós-revisionista é o John Lewis Gads. Esse é o grande expoente, então, da visão pós-revisionista. Né? O John Lewis Gads, ele que é professor na Universidade Yale,
Ele diz que a preocupação não tem que responsabilizar Estados Unidos, tampouco responsabilizar a União Soviética. A análise tem que ser baseada no nível estrutural. É essa visão do Gades, vou colocar aqui o nome dele, apesar que vocês já viram ali, né? John Lewis Gades, professor da Universidade de Yale, né? Ele diz que então a preocupação, o enfoque tem que ser no nível estrutural, não pode ser no nível individual ou outros níveis, tem que ser no nível estrutural. Então, ele diz que tanto a visão tradicionalista e a visão revisionista, ambos estão errados, porque ninguém pode ser culpado pelo início da Guerra Fria, né? Na visão do Gades, a Guerra Fria era inevitável, porque a partir do momento que houve uma ruína, a decadência das potências tradicionais que deixaram um vácuo de poder, esse vácuo de poder, como na história das relações internacionais, vocês já observaram, alunos mais avançados no curso, alunos que estão começando o curso vão observar isso, que todo vácuo de poder ele é preenchido, ele vai ser preenchido por novas potências, então esse processo de ascensão e queda, ele faz parte da história das relações internacionais, e esse vácuo de poder vai ser preenchido por uma estrutura agora bipolar. Era uma estrutura multipolar que vai ser preenchida agora por uma estrutura bipolar a partir do status, né, do novo status dessas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, né? Então, se a estrutura de 1939 era uma estrutura multipolar de várias potências, né, principalmente as potências europeias, vai ser preenchido ao final da guerra com o enfraquecimento, com o declínio dessas potências europeias, por essas duas superpotências, Estados Unidos e Soviética, dando agora uma estrutura bipolar, né? Na visão, então, dos pós-revisionistas, eles têm essa visão, então, meio determinista, uma visão meio fatalista, de que ela era inevitável, era um processo inexorável, né? E que não faz muito sentido, né? Não é muito coerente tentar atribuir culpa, atribuir responsabilidade, seja aos Estados Unidos, seja à União Soviética, né? Então, na visão do Gades, e principalmente dos autores que vão seguir o pensamento do Gades quanto à visão pós-revisionista, não se deve atribuir responsabilidade nem culpa, mas sim ao sistema internacional, à estrutura, né, que vai modificar do caráter multipolar para um caráter bipolar. Né? O vácuo de poder, então, deixado pelas potências tradicionais, pelas potências europeias, vai ser agora preenchido por essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. E é interessante, pessoal, que o Gades ele faz uma sofisticação de análise, que ele diz o seguinte, que soviéticos e norte-americanos também buscaram objetivos diferentes. Ele diz o seguinte, que os soviéticos eles tinham metas ou possessões tangíveis. O que significa isso? Metas ou possessões tangíveis, território. A União Soviética queria território. Era basicamente essa a meta, esse o grande objetivo por parte da União Soviética. Já os Estados Unidos, na visão do John Lewis Gades, eram metas e possessões intangíveis. Né? Eles estavam mais interessados no contexto geral da política mundial. Né? E, então, enquanto os Estados Unidos queriam forjar instituições internacionais a sua imagem e semelhança e tentar tornar, entre aspas, o mundo mais seguro, aí na visão, aí não só em termos de democracia, mas também para o capitalismo, ampliaria, então, nessa análise dos pós-revisionistas, essa questão de tornar o mundo mais seguro com instituições internacionais, a imagem e semelhança dos Estados Unidos, a União Soviética estava atrás de metas tangíveis ou possessões territoriais. Mas essas, por mais que sejam metas distintas, elas vão acabar se chocando, essas metas vão acabar se chocando, e inevitavelmente vai haver conflito entre essas duas superpotências, que foi então a característica da Guerra Fria, esse conflito complexo, esse conflito multifacetado. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Algum questionamento? Ficou claro essa questão relativa à visão pós-revisionista? Então, ela se apoia num nível estrutural, não no nível individual, atribui, né, responsabilidade ou culpa tampouco aos Estados Unidos, tampouco à União Soviética. Né? Então, na visão do Gades, tanto os autores tradicionalistas quanto os autores
revisionistas eles estão equivocados, né, nessa atribuição de culpa, nessa atribuição de responsabilidade às duas superpotências. Na realidade, então, o vácuo de poder deixado pelas potências tradicionais, pelas potências europeias, vão ser preenchidos pelas duas superpotências, como eu acabei de dizer para vocês. Dúvida, pessoal? Pergunta? Questionamento? Alguma provocação? Não? Bom, pessoal, como que, ao final da Guerra Fria, como que ficou esse debate entre tradicionalistas, revisionistas e pós-revisionistas? O que vocês acham? Qual a leitura que é mais aceita, que é mais correta, que é mais adequada, o que há maior número de autores que se apoiam? O que vocês acham? Qual das três visões interpretativas vocês acham que é a mais correta, a mais adequada, ou que tem o maior número de expoentes, o maior número de autores? Sim, Marcelo, isso mesmo, a terceira. A terceira é que tem o maior número de autores, maior número de expoentes, é a mais respeitável das três perspectivas, das três visões interpretativas, né? Hoje, então, com o final da Guerra Fria, né, já estamos vivendo já há algum tempo, né, esse final da Guerra Fria, né, então ainda a terceira continua sendo a mais correta, a mais adequada para explicar o início da Guerra Fria. Embora eu tenha que trazer uma curiosidade para vocês. O John Lewis Gads, ele que sempre foi o grande expoente intelectual da terceira visão, da visão pós-revisionista, isso pode parecer agora muito estranho para todos vocês, né? Ele começou agora a defender a visão tradicionalista. O que diz a visão tradicionalista que acabei de explicar para vocês, pessoal? Que imputa responsabilidade, atribui culpa à União Soviética. Porque o Gads começou a consultar os documentos que foram liberados pelos governos russos e ele começou a agora acreditar por esses documentos secretos, né, que foram agora gradualmente sendo liberados, que a rigidez ideológica de Stalin e de outros líderes soviéticos, né, e essa ideia do Kremlin assumir um império forte na sua esfera de influência, né, daria, então, credibilidade, ou reforçaria a credibilidade, a legitimidade da argumentação, né, retórica, né, da visão tradicionalista. Então, o Gads, que foi sempre o expoente intelectual, né, o principal autor da visão pós-revisionista, hoje em dia, ele é um defensor, não vou colocar ferrenho, mas ele é um defensor da visão tradicionalista, né? Ele se virou agora para a visão tradicionalista, acreditando que essa postura muito agressiva, muito expansionista do Kremlin, principalmente com Stalin e depois os seus sucessores, que reforçaria a ideia, né, de que a União Soviética é a principal responsável, que tem a culpa, né, a responsabilidade pelo início da Guerra Fria. Tudo bem, pessoal? Mas só chamando a atenção, novamente reiterando, né, que a visão pós-revisionista é hoje ainda a mais correta, a mais adequada. Aqui, então, pessoal, um bom tema para vocês discutirem, né? Um bom tema para vocês discutirem e escolherem como tema, né? Relativo à tarefa que eu pedi para vocês cumprirem nesse semestre letivo, né? É um belo tema, né? É um belo tema, talvez defender uma das três visões interpretativas, a visão tradicionalista, revisionista, pós-revisionista, e tentar reforçar com diversos elementos históricos, né? Diversos elementos históricos para comprovar por que essa visão seria a mais correta, a mais adequada. E, bom, enfim, é um tema interessante para vocês pensarem, para vocês refletirem. Não é verdade? Alguém tem alguma opinião, alguma posição para colocar em relação às três visões interpretativas? Vou chamar a atenção da visão revisionista nos dois níveis? Não, pessoal? Guilherme, Marcelo? Não? Vamos lá, então. Tranquilo? Maravilha, então. Vamos lá, então, prosseguindo, então, as fases do conflito, meus caros.
Pessoal, então, tranquilo então sobre as visões interpretativas. Vocês entenderam bem as três visões, tradicionalista, revisionista e pós-revisionista. Vamos para o próximo tópico, então, da aula, né? Por Joseph Nye, os primeiros estágios da Guerra Fria podem ser divididos em três fases, né? Então, o Nye divide em três fases. 45 a 47 seria o início gradual. A declaração da Guerra Fria, praticamente, de acordo com o Nye, está no período de 47 a 49, que aí tem, de fato, a declaração da Guerra Fria, quando as duas superpotências agora eles têm conhecimento que a Guerra Fria, de fato, iniciou, né? E o período que é o ponto mais alto da Guerra Fria, que é o período de 50 a 1962. Esse, então, de acordo com o Joseph Nye, seriam as três fases relativas à Guerra Fria. 45 a 47 o início gradual, 47 a 49 a declaração da Guerra Fria, e de 50 a 62 o ponto alto da Guerra Fria. Então, vamos dizer assim, o período mais quente, se me permitem fazer aqui uma piadinha, né, seria o período de 50 a 62 em termos da Guerra Fria. Os três autores brasileiros, Dario Alberto Andrade Filho, Joanisval Brito Gonçalves e Tiago Ivodon, dividem a Guerra Fria em quatro fases, né? Então teríamos a fase quente de 45 a 55, a coexistência pacífica de 55 a 79, depois a detente, a chamada de extensão de 69 a 79, e a nova Guerra Fria, a fase nova da Guerra Fria, então a fase final, seria de 79 a 1991. Né? Interessante, então, que os três autores brasileiros, eles dividem nessas quatro fases. Né? Então, a fase quente, 45 a 55, a coexistência pacífica de 55 a 79, aí haveria dentro desse período de coexistência pacífica esse período chamado de distensão, que englobaria, então, o período de 69 a 79. Então, na coexistência pacífica, haveria esse período específico, esse período especial, chamado de distensão entre 69 e 79. E aí eles finalizam dizendo que a última fase seria, a fase nova da Guerra Fria, seria de 79 a 1991. Esse, então, seria a fase final, a última fase da Guerra Fria. Ok, pessoal? Destaquei, então, de acordo com o Nye, três autores brasileiros, para vocês terem uma ideia de como que, uma visão de como se divide a Guerra Fria nos seus diversos momentos. Há outras divisões, né, que teriam também, que normalmente os autores gostam de chamar, né, o período mais quente, o período mais morno da Guerra Fria, né, e a fase final, né, mas normalmente eu gostei muito dessa divisão, tanto do Nye quanto desses três autores brasileiros. Bom, pessoal, eu vou começar aqui a discussão dos três encontros de uma forma bastante assim sucinta, Teherã, Alta e Potsdam, mas na semana que vem eu reforço um pouquinho mais a respeito disso e também assistimos um vídeo para reforçar esses elementos, tanto em relação a Teherã, Alta e Potsdam, e também na semana que vem já começamos a falar sobre a estratégia de contenção americana, de como foi a formulação, para que na aula seguinte a gente já comece a falar sobre os fenômenos da Guerra Fria, Guerra da Coreia, a Guerra de Suez, a crise de Suez, e por aí vai. Tudo bem? Vamos seguir dessa forma, então, na aula de hoje, aqui de uma forma mais sucinta, em relação aos encontros de Teherã 43, Alta 45 e Potsdam 45, mas um reforço com alguns elementos da semana que vem sobre a estratégia de contenção americana e um pouquinho dessas questões das decisões, tanto dessas três grandes conferências, né, do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, né, do mundo durante a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, então, a partir de agora, falar sobre esses três encontros. Então, entre os anos de 1943 a 45, diversas reuniões internacionais foram realizadas com o propósito de selar diferentes acordos diplomáticos. Essa aqui é uma das imagens mais famosas, né? Temos conhecida, né? Que é a Conferência de Teherã de 1943, né? Acontece no Irã, né? E aqui é a reunião do Big Three, né? Stalin, Roosevelt e Churchill. Eu chamo a atenção de vocês como que, quando a gente faz aqui a imagem do Roosevelt, ela se modifica de 43 para 45, como que ele fica adoentado
de 43 para 45, isso é muito dá para visualizar nas fotos. Vamos dar uma olhadinha e depois eu comento sobre Teherã e seguimos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui Teherã, 1943. Vou passar aqui rapidamente, só para vocês observarem a imagem dele já em 45. Né? Caramba, né? Dá para chamar a atenção de como que ele está bem mais doentado já aqui em fevereiro de 1945, né? Sempre me chamou a atenção uma foto de 2 anos, assim, um período de 2 anos, como ele praticamente ele ficou bem mais adoentado. Vamos lá, então, Teherã, então, 43, novembro de 43. Então, o primeiro dos acordos firmados, né, para a construção de uma nova ordem mundial, entre 28 de novembro e 1º de dezembro de 1943. Reuniu Stalin, Churchill e Roosevelt. Além de lançar as bases de definições de partilhas, decidiu-se que as forças anglo-americanas interviriam na França, contemplando, então, um cerco de pressão à Alemanha. Então, pessoal, a partir desse novembro e dezembro de 43, que vai sendo traçado aqui o famoso dia D. Né, o famoso dia D, né, ele vai sendo pensado e formulado a partir da Conferência de Teherã, né, e dos aliados na Normandia no dia D. Então, deliberou-se ainda sobre a divisão da Alemanha, já começou, então, a discussão, já em novembro de 43, dezembro de 43, de como que seria dividida a Alemanha, e as fronteiras da Polônia ao terminar a guerra. Isso também seria debatido, isso também foi debatido, né, foi discutido, além de formular a proposta de paz com a colaboração de todas as nações. Então, os Estados Unidos e o Reino Unido reconheceram ainda a fronteira soviética no Ocidente, com a anexação da Estônia, Letônia, Lituânia e do leste da Polônia. Veja, pessoal, para quem gostou da ideia de talvez discutir sobre as visões, formular um ensaio, né, sobre o artigo, né, sobre as visões interpretativas, tradicionalista, revisionista e pós-revisionista, aqui, então, na Conferência de Teherã de 1943, mostra um pouquinho, reforçaria alguns elementos da visão tradicionalista, né? Porque, veja, praticamente Estados Unidos e o Reino Unido tiveram que aceitar essa anexação por parte da União Soviética, né, desses 3 territórios, Estônia, Letônia e Lituânia, e principalmente parte do leste da Polônia. Né? Então, ainda a Polônia ainda continuaria sob domínio da União Soviética. Né? Então, esses também seriam elementos que poderiam complementar a visão tradicionalista, né, que então atribui culpa e responsabilidade à União Soviética pelo início da Guerra Fria. Tudo bem, pessoal? Então essas seriam algumas das premissas básicas da Conferência de Teherã de novembro, dezembro de 43. Perfeito? Vamos lá. Agora a Conferência de Alta de fevereiro de 1945. Né? Então, também chamada de Conferência da Crimeia, é composta por um conjunto de reuniões ocorridas entre 4 e 11 de fevereiro de 1945 no Palácio de Livadia, numa estação balneária de Alta, nas margens do Mar Negro, na Crimeia. Então, decidiram o fim da Segunda Guerra Mundial e a repartição das zonas de influência entre o Oeste e o Leste. Né? Reafirmou o princípio de autodeterminação dos povos e a instalação de regimes democráticos. Então, isso que foi discutido na Conferência de Alta, mas aqui já começaram várias escaramuças, vários debates, várias discussões entre Roosevelt, Churchill e Stalin. Né? Aqui já a confusão já se iniciou, de fato, na Conferência de Alta de fevereiro de 1945. Aqui já fica muito claro, né? Já 2 novos personagens entram em cena, né? O Attlee do Reino Unido, no lugar do Churchill, que perde as eleições, e o Truman substituindo, então, o presidente Roosevelt. Né? Tem, então, o famoso diálogo entre Truman e Stalin, quando o Truman diz que nós temos a bomba atômica, né? E o Stalin parabeniza os Estados Unidos por terem, né, a bomba atômica. Então, julho e agosto de 1945. Então, a última mais importante reunião aconteceu na Conferência de Potsdam, ocorrida de 17 de julho a 2 de agosto de 1945. Os 3 líderes reuniram-se em Senselhof, uma cavernosa casa de campo de estilo inglês, situada num grande parque, que servira de residência para o último príncipe herdeiro alemão.
O Potsdam foi selecionado como local de conferência por estar na zona soviética de ocupação. Ser acessível por trem, né? Como vocês já sabem, ou já ouviram falar, o Stalin detestava voar, ele tinha pavor de voar. E poder ser protegido por forças soviéticas. Então, os líderes soviéticos defendiam total autonomia no processo de reorganização política dos territórios ocupados na Europa Central. Em resposta, os líderes ocidentais eram contrários à intervenção soviética na região mediterrânea e na África. Interessante, pessoal, que tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido praticamente cederam às exigências do Stalin, cederam às exigências da União Soviética em relação à Europa Oriental. Né? Eram posicionamentos, alguns posicionamentos eram inflexíveis por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas grande parte da Europa Oriental, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido não foram contra, né, essa manutenção do Exército Vermelho, essa ocupação do Exército Vermelho, a ocupação da União Soviética sobre os territórios do leste europeu. Então vejo que, de certa forma, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido aceitaram essa dominação por parte da União Soviética, não fizeram questão de se contrapor à União Soviética nesse domínio do leste europeu. Né? Então eram questões extremamente pontuais, onde eles não queriam o domínio dos soviéticos, né? Mas é muito interessante chamar a atenção desse aspecto, né? Então, os territórios alemães, então, na Conferência de Potsdam, né, que os territórios alemães vão ser fragmentados em zonas de ocupação francesa, britânica, estadunidense e soviético. Também as punições deferidas contra os alemães ficou acordada numa multa indenizatória de 20 bilhões, sendo metade destinada à União Soviética. Né? Então, a Conferência de Potsdam, segundo os autores, né, virou rapidamente um diálogo de surtos. Stalin insistia em consolidar sua esfera e Truman, em escala menor, Churchill, depois o próprio Attlee, né, exigiam atenção aos seus princípios. Né? Resultado prático de Potsdam foi o início do processo que dividiu a Europa em duas esferas de influência, exatamente o cenário que os líderes americanos do período da guerra estavam decididos a evitar, isso de acordo com alguns autores. Então, Potsdam somou poucas realizações e muitas exigências foram rejeitadas. Churchill chegara a Berlim, a Potsdam, né, deixando atrás de si uma posição interna não muito forte. Na realidade, o ritmo da conferência, que já era lento, foi fatalmente interrompido, né, como já chamei a atenção de vocês, em 25 de julho de 45, quando a delegação inglesa solicitou o recesso a fim de voltar para aguardar os resultados da primeira eleição geral desde 1935. Churchill não retornou a Potsdam, pois sofreu uma derrota esmagadora. Então, Clement Attlee assumiu o lugar como novo primeiro-ministro e Ernest Bevin chegou como ministro do exterior. Então, um episódio marcante foi o encontro entre o general americano e Stalin. O general tentou elogiar Stalin, né, dizendo que quão gratificante fora ver os exércitos russos em Berlim. Stalin respondeu mordaz, o czar Alexandre, como tinha dito, né, eu falei embaixador, na verdade foi um general. Né, o czar Alexandre I chegou a Paris. Né. Tudo bem, pessoal? Legal, das 3 conferências, então, do que foram decididos, a Conferência de Teherã, a Conferência de Alta e a Conferência de Potsdam. Né? Então é importante chamar a atenção que essas foram as 3 grandes conferências que foram celebradas entre o Big Three. Depois o Churchill foi substituído pelo Attlee, que se tornou primeiro-ministro. Churchill foi derrotado, né, nas eleições, né, para primeiro-ministro dentro da Inglaterra, do Reino Unido, e depois, em abril de 1945, falece o Roosevelt, ele vai ser substituído pelo Truman. Tá? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Questionamentos? Não? Tem alguma perguntinha ali? Não? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vou finalizar o nosso encontro de hoje chamando a atenção de alguns aspectos nas relações entre Roosevelt, Churchill e Stalin. Mas na semana que vem eu reforço alguns desses elementos também. Tá bom, pessoal? Marcelo. Não foi tão impactante, não. Né? Praticamente mudou grande parte do perfil, né, do secretariado do Attlee em relação ao Churchill. Isso é um ponto importante. Mas o que é engraçado, Marcelo, é que o Churchill, fora
da atuação como primeiro-ministro, ele se torna muito mais anticomunista, muito mais anti-União Soviética. Então, o papel do Churchill como crítico da forma como os Estados Unidos e o Reino Unido estavam conduzindo a relação com a União Soviética, ele adota uma postura muito mais crítica, uma postura muito mais anticomunista, e ele vai ser o primeiro, né, Marcelo, a dizer que estava sendo construído um muro de ferro, né, que dividiria o oeste do leste, né, da Europa, né? Então ele é um dos primeiros quando ele vai nos Estados Unidos lá fazer uma palestra, né? Uma palestra que vai ficar muito famosa, a declarar que estava iniciando a Guerra Fria. Isso que eu acho importante da sua pergunta, que foi muito inteligente, muito sagaz, né? Ele não mais como primeiro-ministro, mas como observador, como um político, ele começa a ver, olha, a forma como nós estamos tratando a União Soviética, eu acho que não é a forma correta. Nós precisamos ser um pouco mais duros, temos que ser um pouco mais persuasivos, né? A União Soviética está levando muito mais vantagem nos encontros, e era a visão que ele tinha também, que a União Soviética ia muito mais bem preparada para os encontros do que tanto os Estados Unidos quanto também o Reino Unido. E que a União Soviética obtinha mais vantagens do que o próprio Estados Unidos e o Reino Unido nesses acordos de Teherã alto, e principalmente Potsdam, né? Então, é isso que eu acho que é importante chamar atenção. Então, não há mudança, né, como aconteceu nos Estados Unidos, não é tão impactante que você chama atenção, não é tão impactante na mudança de gestão, mas o que é interessante é o posicionamento do Churchill, que não mais como primeiro-ministro, né, mas como um dos líderes do Partido Conservador, ele se torna muito crítico da forma como estava sendo gestada, a forma como que Estados Unidos e Reino Unido tratavam a União Soviética, né? E ao declarar de uma forma muito aberta, né, tanto para o público britânico quanto também para o público norte-americano, né, de que estava iniciando um novo período, né, na história das relações internacionais, na história mundial, né, nesse tratamento entre Estados Unidos e o Oeste contra a União Soviética e Leste, né? Então essa divisão do mundo entre Oeste e Leste estava começando a ser praticamente forjada a partir daí. Certo, Marcelo? Boa pergunta, obrigado pela pergunta, eu achei muito, muito interessante. Pessoal, então eu vou fazer aqui uma rápida análise, né, nesses confrontos, nessas relações que se estabelecem. Vou fazer o seguinte, vou apresentar algumas informações sobre os personagens. Eu achei isso legal, eu deixo para a semana que vem a questão relativa a essas relações entre o Big Three. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma questão? Não? Vou fazer o seguinte, então, pessoal. Vou apresentar aqui, de acordo com o livro do Jonathan Famby, um pouco do perfil dos três líderes do Big Three, o Roosevelt, o Churchill e o Stalin. Vou começar falando, então, relativo ao Franklin Delano Roosevelt. Pode ser, pessoal? Tudo bem? Vocês interagem um pouco na aula de segunda de manhã, né? Vocês estão com soninho. Tem alunos aí que participavam tanto nas demais disciplinas, hoje falam pouco, participam muito pouco. Vou mudar essa aula de segunda de manhã. Estou vendo que vocês participam muito pouco, falam muito pouco. Meu Deus, eu acordo 5 horas da manhã, eu estou pilhadaço. Vamos lá. Franklin Delano Roosevelt. Aristocrata populista, cujo primo em alto grau, Theodore Roosevelt, o precedera na presidência. Roosevelt encontrou o seu destino ao resgatar os Estados Unidos da Grande Depressão. Né? Superando sua polio, né? Estudava um espírito dominante em sua época, com contagiante autoconfiança e maestria na relação com o público, que se ajustava bem a uma nação cada vez mais voltada para o entretenimento popular. Bom, pessoal, é importante chamar atenção, tanto Churchill, como Roosevelt, como Stalin, sabiam falar muito bem com o público, né? Sabiam muito bem falar com o público. Então, esse é um perfil muito importante, que eu acho importante ressaltar para vocês. Invariavelmente otimista em público, acreditava que qualquer problema podia ser resolvido. Ao se deparar com dificuldades, seu lema era: nós podemos, queremos, devemos. Parece que o Obama não retirou
não foi tão original nessa frase, né? Quando a guerra começou em 1939, viu a necessidade de resistir ao fascismo, mas foi cauteloso, procurando não envolver a América no conflito. Nesse sentido, estava em sintonia com uma nação que, embora querendo ver a agressão contida, fugiu da ideia de enviar soldados para o exterior. Isso também é um dado muito importante, né? Desde o princípio, o Roosevelt tinha simpatia pelo Reino Unido, tinha simpatia contra o fascismo, né, contra o nazismo, mas não tinha como se envolver num conflito na Segunda Guerra Mundial sem um grande evento, sem um grande fenômeno, né, como foi Pearl Harbor. Tinha que ter um estopim para o envolvimento norte-americano. Mas é interessante que o Churchill, praticamente em 43, antes de 41, né, antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, dezembro de 1941, quando há o ataque a Pearl Harbor, em 1940, pessoal, aqui reiterando, 1940 e início de 41, praticamente o Churchill fica exigindo, pedindo, clamando pela participação norte-americana na Segunda Guerra Mundial, né? Então é muito interessante que o próprio serviço secreto britânico vai tentar, de alguma forma, envolver os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Vamos lá. Uma vez solucionado esse dilema por Pearl Harbor, e aí Pearl Harbor é quando de fato os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, né, em dezembro de 41, o homem descrito pelo historiador Henry Kimball como sutil imperialista democrata sabia que enquanto pudesse manter seu país engajado nos negócios mundiais, os Estados Unidos seriam um ator global indispensável e herdeiro do Império Europeu que se apagava. Veja que ideia interessante, né? Muitos de vocês que já fizeram História das Relações Internacionais A e B, né, e que agora estão fazendo História das Relações Internacionais da Guerra Fria, essa concepção do Roosevelt, que os Estados Unidos, o Império Norte-Americano, herdaria, então, essa herança, né, dos países europeus, das potências tradicionais, que foi praticamente uma característica por 5 séculos, né? Os Estados Unidos receberia essa herança por parte das potências europeias, né? Então esse é um aspecto muito importante de se chamar a atenção. Então os 12 anos de Roosevelt na White House o destacaram como supremo animal político, começando com uma avalanche de medidas contra a depressão em seus primeiros 100 dias de governo, manipulador e visionário, jogava com a opinião pública como pescador que joga iscas para levar o peixe para a rede. Assegurava o equilíbrio das coalizões de grupos de interesse e assumia, claro, né, pessoalmente, o crédito por tudo que beneficiava seu governo, sempre pesando as implicações eleitorais. Então, relativos ao Franklin Delano Roosevelt. Tudo bem, pessoal? Esse, então, perfil, de acordo com o autor, deixa eu anotar aqui para vocês depois, caso quiserem ver, eu acho que eu deixei no nosso mundo. O Jonathan Fembe, o livro chama-se Os Três Grandes Churchill, Roosevelt e Stalin. Aí o título é muito legal, o subtítulo aqui, pessoal. Ganharam uma guerra e começaram outra. Ganharam uma guerra e começaram outra. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Legal do Roosevelt? Então, veja que aquilo que eu tinha até comentado no início, né? Diplomacia presidencialista, de assumir a responsabilidade, né? Então ele tinha esse perfil político. Vamos agora para o Stalin e depois o Churchill. Stalin, de origem humilde, filho de um sapateiro beberrão da Geórgia, Iosif Stalin, nascido Iosif Vissarionovich, nossa, o terceiro nome é terrível, Dzugashvili, nem é assim que pronuncia, mas tudo bem. Estudou em um seminário ortodoxo russo antes de se tornar revolucionário, roubando bancos para financiar a causa. Como Ivan o Terrível, quando chegou ao poder, se considerou acima das leis humanas e estimulou um clima de denúncias que resultou em dezenas de milhões de pessoas mortas ou reduzidas à escravidão. Sua obstinação reservada e autoconfiante, o nome que adotou significa homem de aço, contrastava fortemente com o matreiro presidente norte-americano e com o impulsivo primeiro-ministro britânico, impressionando profundamente os ocidentais. Anthony
Idem, escreveu que se tivesse que escolher um homem para negociar uma conferência, o georgiano seria sua primeira opção. Havia uma força serena e fria, escreveu George Kennan, diplomata americano. Já Harry Hopkins o via como uma máquina perfeitamente coordenada, uma máquina inteligente, que parecia o sonho de qualquer treinador de futebol americano para a execução de um tackle. O embaixador americano em Moscou, Everett Harriman, que o chamava de tirano sanguinário, achava que o ditador era melhor informado que Roosevelt e mais realista que Churchill, o mais eficaz dos governantes do tempo de guerra. Veja a admiração dos ocidentais em relação ao Stalin. Na primeira reunião de cúpula em Teherã, revelou fria confiança quando Churchill contou um sonho em que se tornava o governante do mundo. Deliberadamente, Roosevelt brincou ter sonhado que seria o dono do universo. E aí o Roosevelt perguntou para o Stalin: que sonhou o Marechal Stalin? Perguntou o presidente então norte-americano. O Stalin respondeu: sonhei que não tinha confirmado a designação de nenhum de vocês dois, replicou Stalin com toda a naturalidade. Então, seu estilo moderado e sua disposição para deixar o cargo de outros líderes a maior parte da conversa impressionava o presidente e o primeiro-ministro. Podia ser um ditador, mas contrastava fortemente com Hitler e Mussolini. Até o final de 1944, Churchill, ainda ele, se referia como aquele grande e admirável homem. James, filho de Roosevelt, lembra de seu pai dizendo: tio Joey é mais inteligente e decidido do que eu pensava. Hitler, seu principal inimigo, o considerava um dos maiores seres humanos vivos. Disse, referindo-se ao chefe soviético Hitler: se destaca dos dirigentes democráticos das potências anglo-saxônicas. Então, isso é relativo, então, aqui ao Stalin, pessoal. Para finalizar esse quadro, Churchill. Churchill era um produto perfeito da tradição inglesa. Era meio americano, destacava sempre que sua mãe era americana, mas totalmente inglês. Sua crença na importância do império e no gênio do povo anglo-saxônico era ilimitada. No almoço em Washington, em 1943, disse ao vice-presidente Henry Wallace, antes de assumir o Truman, na eleição, depois o Truman vai ser eleito junto com o Roosevelt, disse com toda a naturalidade: nós somos superiores. É lugar comum dizer que se a guerra não tivesse levado Churchill a Downing Street em maio de 1940, ele desapareceria na história como uma estrela cadente na política instalada na Terra. É extraordinário constatar como, após haver chegado a primeiro-ministro, e a despeito de suas excentricidades, conseguiu acertar em tantas as coisas. Certos aspectos de seu desempenho durante a guerra foram objeto de fortes críticas, mas quase sempre não lhe restava escolha, como no empenho das relações com os Estados Unidos. Tampouco pode ser culpado pelo declínio do prestígio mundial do Império no pós-guerra, pois a percepção de que a Inglaterra podia ter saído do conflito preservando, em certo grau, seu destaque imperial, é, na melhor da hipótese, uma fantasia que não leva em conta a realidade da época. Então, interessante também, nesse livro do Jonathan Fenby, ele destaca as três personalidades, os três líderes, né, Churchill, Roosevelt e Stalin. Ele mostra uma série de detalhes a respeito tanto da Conferência de Teherã Alta e, por fim, Potsdam, mas aí já não tem a participação do Roosevelt, né, já é a participação do Truman, mas um livro é muito interessante, pessoal, que vai mostrando detalhes de como que foi sendo formulado todos esses encontros e também como que o governo, o Stalin, praticamente toda os seus expertises, né, todos os seus advisors estavam muito bem preparados para as negociações diplomáticas, né, muito bem preparados para as negociações diplomáticas, tanto de Teherã Alta e principalmente de Potsdam. Na semana que vem, pessoal, então eu vou reforçar mais alguns desses elementos sobre as relações entre Churchill e Stalin, Churchill e Roosevelt, Churchill e Truman, e também entre Roosevelt e Stalin, né? E depois finalizar, né, por fim, Stalin e Roosevelt, Stalin e Truman, né? E depois começar, de fato, a falar sobre a estratégia de contenção americana, de como foi sendo feita a formulação da estratégia de contenção americana, mostrando que houve a carta, né, o longo telegrama do George Kennan, o diplomata americano, né, em Moscou, que vai alertar os Estados Unidos da forma como estava sendo como que era o tratamento do Roosevelt em relação à União Soviética, que precisaria modificar, porque na verdade
o governo de Stalin, a política externa soviética era bastante agressiva, bastante expansionista, na verdade era um mix da ideologia soviética com uma característica dos antigos czares russos. Na verdade, era isso que diz o George Kennan, né, esse diplomata norte-americano, um estudioso da política externa russa, um estudioso da história russa, que sabia falar muito bem russo, que estava em Moscou e que vai alertar o governo norte-americano, ainda na gestão Roosevelt, da forma como estava sendo o tratamento, a relação, né, dos Estados Unidos com a União Soviética. Praticamente, Roosevelt vai ignorar o longo telegrama. Já na gestão Truman, o longo telegrama já vai ser começado a ser pensado, a discutido, e aí é interessante que, ao longo do tempo, 46, 47, vai sendo formulada a estratégia de contenção norte-americana, vai sendo formulado de como que seria as relações entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a gente pode pensar que dentro do Departamento de Defesa, Departamento de Estado norte-americano, vai sendo formulado gradualmente de como seria essa relação entre Estados Unidos, essa relação entre Estados Unidos e União Soviética, né? Começa a partir do longo telegrama, é ali o start, né, para iniciar essa forma de tratamento, essa forma de relação, e depois outros documentos vão surgindo a partir daí, né? Isso, então, é muito interessante a gente pensar, porque depois nós vamos ter aquele artigo do próprio George Kennan, na Foreign Affairs, que vai ser a Bíblia da estratégia de contenção. Claro, pessoal, nessa disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria, eu quero chamar a atenção de vocês para esses pormenores, para esses detalhes de cada uma das gestões dos presidentes norte-americanos. Começamos com Roosevelt, ainda vou destacar Roosevelt na próxima aula, mas aí, a partir da aula seguinte, já não falarei mais do Roosevelt, já vamos começar a falar do Truman. Depois já vamos falar do Eisenhower, que é o presidente que sucede a gestão Truman. Percebam que sai então do Partido Democrata, vai para um Partido Republicano. O vice do Eisenhower, do general Eisenhower, era o Nixon. Depois o Eisenhower depois do Eisenhower vem o presidente Kennedy. Kennedy morre ainda no primeiro mandato, vai ser substituído pelo Lyndon Johnson, e depois vem do Lyndon Johnson, volta novamente os republicanos com o Nixon. Nixon tem o primeiro mandato, depois no segundo mandato, né, ele renuncia, né? E temos então depois o seu substituto, o seu vice, que é o Gerald Ford, né? E depois temos a vitória novamente dos democratas, vindo o Jimmy Carter. Jimmy Carter se torna presidente dos Estados Unidos, voltando os democratas ao poder. Jimmy Carter não consegue a reeleição, ele é derrotado pelo Ronald Reagan. O Ronald Reagan vai conseguir 2 mandatos, então, agora com o Partido Republicano. Vejam como que é interessante, né? Durante todo esse período que a gente vai estudar ao longo da Guerra Fria, vai havendo uma alternância entre Partido Republicano e Partido Democrata, embora o Nixon consegue 2 mandatos, né? E o próprio Ronald Reagan também consegue 2 mandatos, né? O Jimmy Carter já não tem tanto sucesso no segundo mandato, né? Mas é interessante a gente vou chamar a atenção de vocês em relação a tantas figuras do secretário de Defesa, do secretário de Estado, em relação à própria formulação da política externa, que vai ter uma característica de ser mais flexível, de ser menos flexível, ou seja, de ser inflexível em relação à União Soviética, e isso é importante eu chamar a atenção de vocês nessa disciplina. Espero que vocês estejam gostando, embora estejam muito silenciosos, muito quietinhos, né? Mas hoje, então, a aula de hoje teve essa característica, né, que eu acho que foram os aspectos mais importantes da aula de hoje, falar sobre a visão tradicionalista, visão revisionista e visão pós-revisionista. Chama a atenção da visão revisionista, está dividida em 2 níveis, né? Visão revisionista de primeiro e segundo nível, né? E a visão revisionista, pós-revisionista, que é vista com a visão mais correta, a visão mais acertada da questão relativa à Guerra Fria. Chamei a atenção sobre as fases da Guerra Fria, destaquei de acordo com o Joseph Nye e de acordo com aqueles 3 autores brasileiros as fases da Guerra Fria, né? O Nye falando em três fases, os 3 autores brasileiros em 4 fases, né? Depois eu encaminhei a aula falando sobre tanto a Conferência de Teherã, a Conferência de Alta e a Conferência de Potsdam, né? A Conferência de Teherã, novembro de 43, a Conferência de Alta, fevereiro de 45, e depois já temos em julho, agosto,
a Conferência de Potsdam, né, em 1945, que vai ter ali já a substituição tanto do Roosevelt pelo Truman e a substituição do Churchill pelo Attlee. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Vou encerrar a gravação, vocês devem estar tudo dormindo, é isso mesmo. Vou encerrar aqui a gravação, desejar para vocês uma excelente semana de aulas. Interrompendo então a gravação.